Olá, que bom te ver aqui no nosso primeiro episódio desta série muito importante chamada Reflexões em Salmos. Antes de trabalharmos este primeiro salmo, que é o Salmo 1, é importante que a gente olhe para ele e compreenda que ele é um salmo que abre a porta para todos os outros. Spurgeon vai chamar ele como a porta de entrada do templo dos salmos, ou seja, é um lugar onde nós somos conduzidos no processo de uma transformação de vida para que possamos adorar a Deus de uma maneira íntegra, de uma maneira correta. O Salmo 1, ele faz parte do que nós chamamos também dos livros sapienciais, ou seja, os livros de sabedoria, que sempre vão estar nos apresentando dois caminhos e dois destinos: o caminho do justo e o seu destino, e o caminho do ímpio e o seu destino. Um caminho nos aproxima de Deus e o outro nos afasta de Deus e nos leva à destruição. Mas antes de falar com você sobre destino, ele vai falar conosco sobre direção. E num tempo como o nosso, onde todo mundo dá a sua opinião e cada um tem a sua verdade, nós podemos ficar num limbo de desorientação por estarmos ouvindo muitas vozes. John Stott vai nos dizer que este salmo ele é o portal da sabedoria do saltério. Ele é a porta que vai nos introduzir em toda a sabedoria que está contida nos salmos. E o que nós vamos encontrar aqui é um convite para vivermos com um propósito claro e não uma vida levada pelas circunstâncias no piloto automático. Nós vamos caminhar por este salmo e vamos aqui entender um pouco dessa jornada transformadora que a palavra nos conduz, a palavra que nos pastoreia e nos leva a compreender que esses dois caminhos ou essas duas estradas, o caminho ou a estrada do justo e o caminho ou a estrada do ímpio, eles vão começar no nosso coração. Olha o que fala o primeiro versículo do Salmo 1. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Você consegue perceber aqui uma progressão? Andar, depois parar e, por fim, se sentar. Essa progressão, ela vai falar de uma pessoa que ouve um conselho errado. Depois ela começa a praticar o conselho que ela ouviu. E por fim, ela vai zombar do que é santo, porque ela também se tornará um mestre desta prática errada. Carson vai dizer, Carson é um teólogo importante, contemporâneo, ele vai dizer que ninguém cai de repente, que a queda ela é construída com distração e repetição. Um outro autor chamado Jonathan Sacks, que é um rabino, ele vai dizer que o pecado mais perigoso é aquele que parece razoável demais, aquele que parece conveniente, que não parece tão pecado assim. Veja que ao olharmos para este primeiro versículo do Salmo e tentarmos aplicar ele à nossa vida moderna, a gente vai se deparar com o que estamos consumindo na internet, com quem você está buscando conselho e o que está formando a sua mentalidade, ou seja, a sua maneira de pensar. Tudo isso influencia quem você está se tornando. Afinal, o Salmo 1 está nos convidando para uma vida centrada na palavra. Por isso que o salmista vai dizer que o bem-aventurado, ou seja, aquele que é feliz, aquele que está progredindo, é aquele que tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. O justo ou bem-aventurado aqui não é apenas aquele que lê a palavra,
mas é aquele que encontra prazer nela. Ela é o seu principal alimento. A Bíblia, para nós, ela é a carta de amor de Deus, não um conjunto de regras. E por isso, meditar nela é manter viva essa conversa com o amado de nossas almas. Sacks também, né, o rabino Jonathan Sacks também, quando ele aborda este salmo, ele vai dizer que meditar nas escrituras não é apenas estudar, mas é formar o nosso coração. A Bíblia tem um processo formativo em nossa vida. E qual é o resultado desse processo formativo, desta ação das Escrituras em nosso interior, que vai moldando nossos hábitos e nossos comportamentos? Ela vai nos tornar como uma árvore, versículo 3, plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto e as suas folhas não murcham. Ou seja, ele está falando de alguém que tem raízes profundas, que sempre frutifica no tempo certo e que também é alguém que tem muita resiliência, pois as folhas que representam essa vitalidade, elas nunca murcham. John Stott vai dizer para a gente que aqui a gente vai encontrar a característica do justo, que ele é estável, que ele é fértil ou produtivo e que ele é cheio de vida. Quando olhamos para a nossa vida nesse sentido, onde nós estamos plantados? O que estamos de fato desenvolvendo no lugar que estamos? Ou será que passamos a vida toda indo de um lugar para outro, pulando de uma coisa para outra, porque não temos estabilidade e profundidade? O salmo aqui vai nos mostrar que aquele que medita na palavra dia e noite cresce, frutifica, permanece, mesmo em tempos de muita dificuldade. Mas o caminho fácil, que é o caminho dos ímpios e dos pecadores, é um caminho vazio. Porque o texto vai continuar dizendo que os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Veja que se o justo é comparado a uma árvore que está plantada, frutificando, que está tendo vitalidade em todo o tempo, o ímpio é comparado com uma palha que não tem raiz, não tem peso, não tem direção. O ímpio é aquele que vive como se Deus não existisse. Por isso constrói a sua vida sobre algo que não tem fundamento. Porque ele mesmo, ser totalmente fragmentado como a areia do mar, é o seu fundamento. E quando construímos a vida dessa maneira, nós não subsistiremos ao juízo. Spurgeon vai dizer que o ímpio pode até rir hoje, mas ele não irá rir no dia do juízo. Por isso, nós não devemos nos enganar com as aparências. O sucesso sem Deus é como a fumaça que o vento dissipa. É algo como se fosse bonito por um momento, mas que logo deixa de existir. Mas a continuidade deste salmo vai dizer que há uma promessa, que Deus caminha com os justos. Olha só o que diz o versículo 5. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. A palavra conhecer no hebraico significa mais do que um saber, do que um conhecimento, mas fala sobre um relacionamento íntimo. Nesse texto nós vemos que Deus promete caminhar com quem anda com Ele. Porque para Deus conhecer não é saber sobre algo, é conhecer alguém, é se envolver com esta pessoa, com esse indivíduo. Por isso, neste caminho proposto aqui pelo salmista, nós não somos chamados para andar
sozinhos, errantes. Pelo contrário, somos chamados para andarmos com o Senhor, sendo direcionados por Ele. Ainda que esse caminho possa parecer estreito, mas ele é conhecido, ele é eterno, ele é relacional. Por isso, nós olhamos para este salmo e entendemos ele como um grande convite para nós. Nós podemos viver como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, ou podemos viver como uma palha que é levada pelo vento. Nós podemos ter raízes profundas, ou podemos não ter sustentabilidade nenhuma e vivemos à mercê das circunstâncias. Nós podemos ser conhecidos por Deus, ou ignorar o que Deus conhece a nosso respeito, afinal, Deus conhece absolutamente tudo. Quando a gente olha para isso, a gente vai perceber que ninguém vai alcançar algo em Deus sem passar por um portão estreito. O Salmo 1, ele está nos colocando diante de uma porta estreita chamada o caminho do justo, e também está colocando de nós uma porta larga que é chamada o caminho do ímpio. Qual decisão você vai ter? De meditar na palavra, de plantar-se junto à fonte das águas, que é o próprio Senhor, e caminhar com o Senhor? Você vai permitir que Ele descortine para você o seu caminho, o caminho que Ele quer trilhar com você? Ou você vai escolher viver como aquele que está ignorando completamente o Senhor e trilhando o caminho da impiedade? No nosso próximo episódio, nós vamos falar um pouco sobre o Salmo de número 2. E eu gostaria de ouvir você, através dos comentários que você pode colocar aqui, qual foi o ponto mais importante deste episódio ou desta aula para você? O que esta breve reflexão sobre o Salmo 1 contribuiu com a sua vida? Esse feedback não serve apenas para nós, mas também serve para encorajar outras pessoas que podem estar vivendo momentos difíceis e que estão talvez diante de escolhas difíceis. Mas que o Salmo 1 possa ser uma lâmpada que está nos iluminando para que possamos perceber que o caminho dos ímpios ele é mais fácil, mas o seu fim é terrível. O caminho do Senhor pode ser um caminho de muitos desafios, mas os quais não serão superados mediante a força do nosso braço, mas segundo aquele que está caminhando conosco. Um abraço e até o nosso próximo encontro aqui na nossa série Reflexões em Salmos.